Meus irmãos, minhas irmãs, hoje é o Dia Mundial dos Pobres e o 33º domingo do tempo comum. E o Dia dos Pobres foi instituído pelo Papa Francisco no domingo antes do domingo de Cristo Rei, para deixar bem claro para todos que o reinado de Jesus é dos pobres, dos fracos e dos pequenos. Todos são convidados para estar nesse reino, mas esse reino nasce a partir dos pobres, dos fracos e dos pequenos. Nós gostamos de celebrar Cristo Rei, colocando Jesus como um Rei poderoso, e Ele é amoroso. Nós queremos que Jesus seja um Rei opressivo, e Ele é compassivo. Nós queremos que Jesus seja um Rei que impõe, e Jesus é um Rei que propõe. Queremos um Rei com coroa de ouro, e Jesus é um Rei com coroa de espinhos. O reinado de Jesus não é o reinado da força, nem do poder, é o reinado do amor e do serviço. E na leitura que nós ouvimos do profeta Malaquias, desculpe, mas é impossível ler o profeta Malaquias e não imaginá-lo na COP30. Eu não sei se convidaram o Malaquias para a COP30, mas ele deveria de estar lá na zona, na Blue Zone, lá onde só estão os dirigentes, e lá na frente, junto com os ribeirinhos, os indígenas, os sem terra, as mulheres, os pescadores, todos os grupos da cúpula dos povos, todos os grupos que formam a Amazônia, e o Malaquias está lá dizendo para eles: vai vir um dia abrasador, como fornalha. Vocês não estão atentos, mas a temperatura do mundo está subindo, como uma fornalha. E todos os soberbos e ímpios que poluem a terra, que usam combustíveis fósseis, que não querem fazer uma transição justa, que não querem deixar de emitir gases poluentes, sois soberbos e ímpios, serão como palha, e esse dia vindouro vai queimá-los. Então, que o profeta Malaquias diga lá aos negociadores que estão na COP30, representando as grandes empresas e os grandes poluidores: se vocês não tomarem cuidado, vai ficar uma fornalha e vocês serão queimados como palha. E o Senhor não os deixará em paz, nem a raiz vai sobrar, nem ramo. Para vós que temeis o meu nome, isto é, que levam a sério aquilo que Deus criou, que não destroem a natureza, que não envenenam a água. É dramático ver lá na COP30 os indígenas pedindo a demarcação de suas terras e que não envenenem o rio, porque é de lá que vem o alimento. Os indígenas não têm supermercado, nem frigorífico. Eles se alimentam dos frutos da terra, dos peixes do mar. Eu ouvi esses dias alguém dizer que na COP30 oferecer churrasco é a mesma coisa que numa convenção sobre câncer distribuir cigarro. É o mesmo efeito. E diz aqui: nascerá o sol para aqueles que levam a sério a criação, a necessidade de preservação, a transição energética. Para vocês nascerá o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. O recado para a COP30 está dado. Quem estiver em Belém, estiver nos acompanhando,
faça um folheto com esse trecho de Malaquias, que está na liturgia de hoje, no capítulo 3, de 19 a 20. E se conseguir, cola lá na parede, para que todos os negociadores e todos os chefes de Estado que estão discutindo as mudanças climáticas, quem sabe, ouçam o profeta Malaquias. E diz aqui o Salmo: o Senhor virá julgar a terra inteira com justiça. O Senhor virá julgar, não diz que virá condenar. Ele virá julgar, e vai julgar com justiça. Nós estamos acostumados que o julgamento feito com a justiça que nós temos é sempre estranho. Aqui não, julgará a terra inteira, não quer dizer que vai condenar. E esse julgamento será com justiça. A justiça de Deus é a misericórdia a favor dos pobres, a favor dos que mais sofrem, aqueles que estão esquecidos. Por isso Paulo vai dizer aos Tessalonicenses, no primeiro documento escrito para o cristianismo, antes mesmo dos evangelhos, segundo os estudiosos, já estava escrita a carta aos Tessalonicenses. E eles imaginavam que Jesus ia voltar logo, e que eles não precisariam se esforçar, nem fazer nada. Por isso Paulo ordena, quem não quiser trabalhar, isto é, quem não quer se envolver, quem não quer entrar nessa luta, quem não quer instaurar o reino de Deus, quem quiser ficar de boa, não coma. Não se acomode. O cristianismo e as que serão batizadas hoje, e todos os que já foram batizados, têm que ter bastante claro que o cristianismo é compromisso. O cristianismo não é ter um nome, nem um ritual, nem uma magia. O cristianismo é ter compromisso no seguimento de Jesus, e num seguimento que transforma, que incomoda. E nós vemos no Evangelho, porque as grandes instituições, por mais belas que sejam, mas se oprimem o povo, cairão. Não se sustentará. O poder desvinculado do povo vai cair. Por isso que eles admiravam que o templo era muito bonito. E Jesus falou, é bonito? Vocês estão achando bonito? Mas não vai ficar pedra sobre pedra, como foi o que aconteceu. Porque não era um lugar de acolher, era um lugar de explorar. Não era um lugar de libertar, mas um lugar de aprisionar. Por isso que Jesus é crítico com o templo. E crítico com usar o nome de Deus para ferir, para dominar, para impor, para manipular a consciência, para discriminar. É incrível que alguém em nome de Deus acha que tenha que fazer guerra, acha que tenha que exterminar outros povos. Por isso Jesus substitui essa nomenclatura de Deus que se impõe para Pai que ama, para Pai amoroso que acolhe a todos. E substitui o nacionalismo de pátria para reino de Deus. O que Jesus propõe é o reino de Deus. E Jesus compara, nunca Jesus diz como é o reino de Deus. Ele sempre compara. O reino de Deus é como aquele homem que fez uma grande festa de casamento e os convidados não quiseram vir. E o rei mandou ir pelas ruas, pelos becos, chamar a todos, venham todos para a minha ceia,
venham todos para esta festa. Os que foram convidados não quiseram ir, porque não quiseram abrir mão dos seus privilégios, não quiseram abrir mão da forma elitista e da forma de explorar. Por isso, não provarão do banquete do reino. O banquete do reino será dado, oferecido, ofertado para aqueles que foram considerados indignos dele, não convidados. E Jesus substitui família por comunidade. Todos somos irmãos. Não precisamos ser consanguíneos, mas precisamos ser todos lavados pelo sangue do Salvador, que nos torna todos irmãos uns dos outros. E lutar neste caminho vai ser conflitivo. E Jesus mostra como: sereis levados às sinagogas. É o pessoal que usa o nome de Deus para dominar. Sereis levados aos governadores, os que usam o conceito de pátria, e lá sereis julgados. E sereis entregues pelos seus próprios irmãos, pelos seus próprios parentes. É o conceito de família. Os três conceitos que Jesus implode para colocar o Pai, o reino, a comunidade. Por isso as perseguições virão pelos religiosos, pelas autoridades e pelos próprios familiares. É impressionante, não é? Esse é um texto que impressiona muito para dizer: ser cristão, vocês que vão ser hoje batizados, é para ser irmão de todos. Irmão, nós não escolhemos. Nós não podemos escolher. Talvez chegue um dia aí que pela inteligência artificial e pela manipulação genética eu possa escolher os irmãos que eu quero. Mas não é assim que acontece. E nem adianta fazer, como é que chama o exame que a mulher grávida faz para ver a criança? Ultrassom. Não adianta fazer o irmão ir lá ver o ultrassom para dizer: não, esse aqui eu não quero que seja meu irmão. Ele vai ter tal doença genética, ou vai ter tal herança genética, ou vai ter tal problema de saúde. Nós não podemos escolher os irmãos. Nós somos irmãos de todos. Essa é a grande exigência. Ser irmão é muito exigente. Já contei para vocês, uma menininha foi batizada também, já maiorzinha, e ela veio na véspera, conversou, e no dia do batizado, ela, quando acordou, falou para o pai: eu não quero mais ser batizada. Aí o pai dela, o doutor Davi, falou: mas como? Você foi lá ontem na igreja, combinou tudo, o padre está te esperando para te batizar, por que você não quer ser batizada? Falou: porque é muito difícil ser irmão de todos. É difícil. E nós somos batizados não porque é fácil, mas porque sabemos que é exigente, que é difícil, que alguns irmãos vão se opor ao que nós fazemos, vão se opor à forma como vivemos, vão se opor às escolhas que nós fazemos. Nós estamos no tempo dos algoritmos. O Papa Leão pediu para não olhar os algoritmos, para olhar para o alto. Porque você que entende bastante de algoritmos, né, sabe como nós fazemos os algoritmos e como os algoritmos nos fazem. E aí algumas pessoas me dão algumas sugestões nos vídeos que nós postamos no Instagram. E é interessante, ontem algumas pessoas estavam analisando comigo, dizendo: o próprio Instagram não faz a entrega. Se fosse um vídeo
cortando o pé de um irmão de rua, este vai para 2 milhões de visualizações. Mas se tem um vídeo lavando o pé dos irmãos de rua, não tem muita visualização e o Instagram não entrega. E aí fica assim, um fala, você lavou o pé dele com luva. Jesus não usava luva. Aí você lava sem luva, dizendo, você está pondo ele em risco, porque você está lavando o pé dele sem pôr luva. Aí, se você está de luva e entrega o pão, eles dizem, olha, a mesma luva que estava lavando o pé, agora ele está usando para entregar o pão. Aí, se você filma trocando de luva, eles vão dizer, inteligência artificial. Por isso a gente tem que saber que a percepção é seletiva. As pessoas só enxergam o que elas querem. A percepção é seletiva, é classista, é racista, é homofóbica, é misógina. Nós percebemos assim. A nossa percepção é aporofóbica. E aí alguém diz, está com o pé sujo, mas está com um bafo de cachaça. Então, sempre, quem quer condenar, vai sempre condenar. E quem quer amar, vai sofrer. Vai ser difícil, mas vai viver a força do amor. Amém.